Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Sucesso de Vendas, o nosso podcast do mercado imobiliário. Para quem não me conhece, ainda está chegando aqui pela primeira vez, nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify, o meu nome é Matheus Lamper, eu sou o host desse podcast, criador dessa iniciativa, né, de dar vitrine aos profissionais que hoje estão fazendo o mercado imobiliário no seu dia a dia, e sou também CEO da IB Soluções Imobiliárias. Somos uma empresa de estruturação de negócios imobiliários e gestão de lançamentos. Estamos aí no mercado há mais de 15 anos, já comercializamos mais de 10 bilhões de VGV no Brasil inteiro, e esse podcast aqui, ele nasceu, está chegando no seu 18º episódio, e nasceu para eu trazer para frente das câmeras, para frente dos microfones, aquelas pessoas que junto comigo no meu dia a dia estão tornando o mercado imobiliário cada vez maior e cada vez melhor. Acredito profundamente que o compartilhamento de conteúdo qualificado, né, o compartilhamento do conhecimento de cada uma das pessoas que passa por aqui é um fator preponderante para que a gente faça o nosso mercado evoluir, e a gente precisa. Sejam os incorporadores, sejam os prestadores de serviços, os times técnicos ou, né, o pessoal do nosso canal de vendas imobiliárias e corretores, todos precisamos melhorar e evoluir, porque temos um mercado cada vez mais desafiador pela frente. Bom, nesses 18 episódios, muitas pessoas passaram por esses microfones, como eu falei antes, alguns incorporadores, muitos corretores, imobiliárias, muitas pessoas do mercado que atuam em diversos segmentos, e eu sempre procuro trazer aqueles parceiros, aquelas pessoas que eu conheço, que eu sei que estão desenvolvendo algo de diferente no mercado imobiliário. Hoje, para o nosso 18º episódio do Sucesso de Vendas, estão comigo aqui um diretor e um gerente da Trilho Empreendimentos. Eu acho que vai ser normal, tu que está aí do outro lado, nos assistindo ou nos ouvindo, que tu ainda não conheça a Trilho Empreendimentos. A Trilho Empreendimentos é uma empresa que nasce no mercado imobiliário, nasceu há pouco tempo, né, principalmente na parte de urbanismo, e traz para o mercado imobiliário uma renovação que eu particularmente considero bem importante. Eu entendo que existe muito espaço para a chegada de novos players dentro do mercado, com uma cultura de negócio mais evoluída, com um perfil de investimento, com um perfil de investidores participando do negócio também mais evoluído, e isso só tende a tornar o nosso mercado melhor. Então sejam muito bem-vindos ao Sucesso de Vendas, Matheus Hoffmeister e Wagner Fleck, né? O Matheus, sócio-diretor da Trilho Empreendimentos, o Wagner é o gerente comercial da Trilho Empreendimentos. Bom, antes de passar a palavra, eu vou deixar que eles se apresentem, não vou eu fazer aqui ler o currículo dos dois, que é extenso. Eu queria dizer que a Trilho é uma parceira de negócios nossa, né? Conheço o Matheus já há mais de 2 anos. O Matheus esteve me visitando, falou, cara, tem uns empreendimentos aqui, vamos olhar. Falei, cara, acho que não é o momento ainda da gente formar essa parceria, te ajudo no que precisar. E ele foi se desenvolvendo dentro do mercado, e aí quando ele construiu a Trilho, voltamos a conversar de novo, e hoje estamos desenvolvendo os negócios juntos. E é um prazer, Matheus, te ter aqui no Sucesso de Vendas. Seja bem-vindo e te apresenta aí para os nossos espectadores e ouvintes. Obrigado, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Como tu falou, é uma empresa nova no mercado imobiliário, então para mim é muito importante para a Trilho apresentar a empresa, trazer a empresa para o mercado e falar um pouco também da minha carreira acadêmica e profissional e mostrar o que a empresa, como um grupo que é consolidado com 3 empresas, estão buscando no mercado. Me diz aí, como é que tu começou no mercado imobiliário? Como é que tu caiu dentro do mercado imobiliário? Seguinte, eu tenho uma carreira de profissional de um pouco mais de 10 anos, desde o início de estágio em obra na faculdade. Eu iniciei meu primeiro estágio como estagiário de obras numa obra de alto padrão em Porto Alegre. Tua formação é engenharia? Engenharia civil. Eu sou engenheiro civil formado com mestrado internacional na Universidade do Porto, em Portugal. Então, eu passei pela PUC, tive um intercâmbio nos Estados Unidos, que eu fui jogar futebol e aprender inglês. Voltei para o Brasil, tive a oportunidade de ir para Portugal, onde eu transferi a faculdade e fiz o meu mestrado. Fiquei 3 anos na Europa.
Fui para Polônia, fiquei mais 6 meses ainda. Polônia? Para Polônia, uma cultura totalmente diferente. Fiquei mais 6 meses na Polônia, voltei para Portugal, fiz a minha dissertação do curso numa obra em Lisboa, e em 2019 eu voltei para o Brasil para abrir a minha empresa, que é a HW, empresa familiar, voltada para urbanizadora. Fiquei 5 anos trabalhando em São Paulo com uma gestão de obras de alto padrão com a Canal Imusse, que eu absorvi muito conhecimento. E ano passado a gente abriu o Grupo Trilho, que a gente pode avançar um pouco mais sobre o assunto mais para frente. E estamos bem felizes com o que a gente já está fazendo hoje, com os próximos projetos que a gente tem. Cara, antes da gente falar da Trilho, me fala um pouco assim, qual foi a ideia da abertura da HW, né? Tu teve aí uma trajetória internacional, Exato. Né? E aí voltar para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, e investir. Eu sei que os negócios da HW começam no interior, né? Exato. E aí voltar para um negócio familiar, investir no interior, como é que foi esse movimento aí? Então, isso, cara, começou em Portugal isso, porque como eu falei antes, eu fiz a minha dissertação numa obra, numa empresa que chama Casais Engenharia, um prédio bem diferente, um prédio misto, comercial, residencial. Que lá eu apliquei um sistema de planejamento de obras, que hoje é bem utilizado aqui no Brasil, que usa conceitos da Lean, da Toyota, chama Less Planner System. E lá, nesse final de curso, eles me ofereceram uma proposta para eu continuar na empresa, né, como, enfim, engenheiro iniciante. E eu comecei a pensar, será que eu fico aqui em Portugal ou volto para o Brasil? Só que eu sempre tive claro na minha cabeça que na Europa os brasileiros são apenas mais um lá. Então o mercado de trabalho é um mercado bom, que começa ganhando bem, mas tem um crescimento muito lento, assim, sabe? Então eu decidi, de fato, voltar para o Brasil. Acredito que o Brasil, por mais difícil e complicado, com insegurança jurídica, questões políticas que tem, existe muita oportunidade. Então, eu voltei em 2019 e nessa época, como a minha família era proprietária de áreas em Estrela, eu fiz um curso, inclusive, no Ciduscon de São Paulo, sobre parcelamento do solo, e abracei essa ideia de criar a empresa justamente para desenvolver essas áreas que a gente tinha lá próprias da empresa. Veio curiosidade, né, cara? Tu sabe que eu também, aos 22 anos, resolvi empreender. Exatamente, eu já tinha passado por 2 multinacionais durante a faculdade, como estagiário, depois como contratado. E eu entendi a mesma coisa, que o meu tempo, mesmo aqui no Brasil, né? Que o meu tempo de crescimento dentro como executivo ia ser muito longo. E que eu não queria estar muito enclausurado aí nas etapas, né? E acho que tá certo. E eu fiquei sabendo uma coisa, surgiu a oportunidade de empreender com 22 anos, vou empreender. E até hoje nunca tive a carteira assinada, não tenho nem carteira de trabalho. Né? Foi mais ou menos por isso também, né? Por entender que existia muita oportunidade. Perfeito. E tive muita vontade de fazer as coisas do meu jeito, da maneira como eu enxergava. Então tem algumas correlações aí. E aí, para quem não está nos assistindo aí e não conhece, Estrela é uma cidade aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? Próximo a Lajeado. Exatamente. Explica para nós ali como é que era. Então, é uma cidade de 36 mil habitantes, próximo a Lajeado, que é o polo que mais se desenvolveu ali do Vale do Taquari, né? Que é um ponto importante que a gente pode falar aqui. E é onde a gente iniciou os trabalhos com projetos de loteamento. E é importante falar de Estrela, porque recentemente teve as enchentes, né? E querendo ou não, a empresa, e eu e o Wagner juntos, temos orgulho disso, de poder ter ajudado para encontrar mais lares e desenvolver o mercado que estava muito deficitário, né? Existia uma demanda muito reprimida de Estrela pelo perfil da cidade, e com as enchentes, então, a cidade ficou totalmente com uma demanda de residências e lotes muito grande. Então, a gente poder ter entrado lá e ter feito os loteamentos que a gente fez e inclusive, ter abrido um braço novo na empresa, né, que é Casas Populares, que a gente está hoje de entrega e projeto. Estamos com 30 casas para ser entregue em Estrelas. É um fator bem... Tem fator social junto. Né? Mas antes da gente se aprofundar um pouco mais nos negócios, deixa eu apresentar, né, o gerente comercial aí, Wagner Fleck. E aí, Wagner, começa nos contando também como é que tu veio. Eu imagino que o Wagner, assim como eu e tu, Matheus, né, ele não tem aquele sonho de criança, quando eu crescer eu quero ser corretor, eu quero ser gerente comercial, né? De alguma maneira tu veio parar nesse mercado. Sim. Conta aí pro pessoal. Prazer estar aqui contigo, Matheus. Cara, eu sou do Vale do Taquari,
A minha história, minha escola é a corretagem. Comecei a trabalhar no mercado de vendas com 15 anos de idade, é uma coisa que me orgulha muito. Nunca tive esse sonho. Eu era aquele aluno de escola que todo boletim vinha falar menos, né? E aí, imaginei, para alguma coisa, isso um dia vai servir. E com 15 anos, logo, já me identifiquei com vendas. Então, sempre gostei, nunca trabalhei em algo diferente, que não seja isso. E aí fui me aprofundando até que entrei no mercado imobiliário, 15 anos atrás. Então, entrei no mercado imobiliário e ali eu achei minha paixão. Ali eu vi que era realmente o que eu gostava de fazer. Entrou como corretor. Como corretor, né? Entrei como corretor e aí depois nós... Lá em Estrela? Em Lajeado. Em Lajeado. Nós abrimos na época... Eu comecei numa construtora e aí eu fiz o curso de corretor. Aí dessa construtora, eu conheci um cliente que era engenheiro civil. E aí eu iria, inclusive, vender uma casa para ele, né? E aí ele um dia chegou e me disse, olha, Wagner, eu não vou mais comprar de ti e tal, por uma questão de respeito eu vou te avisar, porque eu tô saindo da minha empresa. Eu disse, cara, eu também tô saindo e tô abrindo a minha própria. E ele, pô, mas tu vai fazer o quê? Vamos conversar. E aí nós viramos sócios. Abrimos uma construtora e uma imobiliária, eu e esse cliente. E aí fomos parceiros durante 10 anos. E, inclusive, fomos franqueados de uma franquia de imobiliários aqui de Porto Alegre. Qual franquia? Auxiliadora Predial. Vamos aproveitar e fazer uma propaganda. Fazer uma propaganda para turma. Acho que é uma das maiores franquias. A aí maior do Brasil, sim, né? é do Brasil, é de número, né? E VGV também. Foi uma parceria muito boa, aprendi muito com eles. Só que daí o que aconteceu? Eu fui para uma parte mais de gestão da imobiliária. E aí eu vi que aquilo ali não era para mim, a gestão da imobiliária, que eu gosto mesmo de fechamento, gosto muito de venda. Sabe que esse é um problema, provavelmente a gente tem vários corretores nos assistindo aqui, nos ouvindo, esse é um problema que o mercado imobiliário atravessa fortemente, né? E principalmente nos momentos de crise econômica, que é os bons corretores que irem para o caminho de abrir a imobiliária, e aí ele está fazendo... Tem um trabalho de empresarial, né? É uma empresa, tem que gerir uma empresa. Gestão. E tem um trabalho de RH, que tem que gerir os outros corretores, né? E não é só gerir atendimento de cliente, negócios, negociações e vendas, né? É gerir pessoas mesmo. E aí não é nenhuma questão de não ter capacidade de fazer. Se a pessoa, normalmente o cara conseguiu ser um excelente corretor, se ele se desenvolver, fizer curso, ter conhecimento, ele poderá virar um bom dono de imobiliária. Mas a questão é da satisfação. Né? Não tô mais fazendo, tô deixando de fazer aquilo que eu adorava, que era atender cliente, que era fazer negócios, que era fazer fechamentos, para fazer um trabalho, de certa forma, burocrático, né? E aí, que não é exatamente a minha paixão, aquilo que me satisfaz, e normalmente não deve ser provavelmente não é o maior talento, né? Então isso, tu passou por uma coisa que eu vejo muita gente passar no mercado imobiliário. Sim, cara, eu fui uma escola, eu sempre falo, eu fui uma escola de corretores, né? Meu turnover lá era muito alto, a galera entrava comigo. Não é só teu, viu? De qualquer lugar, eu já dei 19 estados brasileiros e eu escuto a mesma coisa em tudo que é lugar. E tu sabe que trazendo isso faz muito sentido, porque onde é que eu vi que não servia para mim aquela gestão ali, que eu gostava de fechar negócio, eu gosto de fechar negócio. E às vezes eu sentia que o corretor, ele sabe bater as contas, se era ele, se fosse eu ia fazer assim. E aí eu comecei a ver, e aí que começou essa minha transformação de, cara, eu vou para um lado mais de gestão, um lado mais de gestão de corretor, de projeto, para poder estar num fechamento de venda, para poder estar pensando fora da caixa, porque às vezes o corretor agora, na vinda para cá, eu vinha falando com um investidor meu de 10 anos já, e ele tá com uma negociação no imóvel dele, e ele recebeu uma proposta de 20% abaixo do imóvel dele, e ele tá com um sentimento de perda. E eu vinha falando com ele, cara, vamos pensar melhor nisso, vamos colocar isso no papel. E aí agora, resumindo, cheguei aqui e ele está, beleza, eu vou fechar o negócio, eu acho que tu tem razão. E é só uma dica. Tá 20% abaixo do que ele queria, mas 30% acima do que ele pagou um ano atrás. Exatamente. Mas às vezes tu colocar isso, né? Tem que vir numa conversa de uma forma saudável, né? Mas deu certo. Então hoje eu tô feliz com esse novo projeto. É um desafio e estar à frente dessa grande empresa, desse grupo aí que tá comprometida mesmo a fazer algo diferente, como tu falaste no início, e também tá ao teu lado, né? O cara que conhece muito, aprendendo contigo é tudo de especial. Tamo junto, né? Eu sempre falo que cada vez que a gente ensina uma coisa, a gente aprende duas. Então, esse é um processo que ele é naturalmente uma via de duas mãos. Eu quero
falando aqui, né, a partir da trajetória de vocês e do desafio que vocês dois estão assumindo, assim, né, Matheus como sócio do empreendimento, e aí vamos falar um pouco mais agora quem são os demais sócios, né? Perfeito. E o Wagner como o cara que responde pelo coração do negócio, né? Porque eu sempre falo, um empreendimento imobiliário, ele pode faltar tudo nele, só não pode faltar venda. Né? Eu tenho uma frase minha que eu repito, sempre que dá uma brechinha no podcast, eu repito, que é só a venda salva. Não tem outra coisa que salve o negócio. Só a venda salva. Então, o Wagner tá à frente disso. Eu acho que é uma responsabilidade grande. Ao mesmo tempo, o mercado imobiliário precisa, né, de profissionais, de empresários, de pessoas que nem vocês, para que realmente, para a gente que já está no mercado há 15, há tanto tempo, né, dentro de um segmento que é o segmento de estruturação de negócio, de gestão de lançamentos, que nem eu, que nem a minha empresa, isso traz uma renovação para a gente também, traz um desafio novo, traz um aprendizado novo, né? Então esse aprendizado é muito, também aprendo muito com vocês aí no nosso dia a dia. Mas, Matheus, me conta um pouco para quem está nos escutando aqui no podcast, como é que nasceu a Trilho, né? Como é que a H&W entendeu que precisava avançar, evoluir, e a partir, né, dela nasce a Trilho Empreendimentos. Perfeito. Bom, eu vou começar também contar essa história voltando um pouco para a abertura da minha empresa, H&W em Estrela, que quando a gente começou os primeiros projetos, qual foi minha estratégia, né, Matheus? Foi o seguinte, eu vou fazer projetos em parceria para trazer caixa para a empresa. Era uma empresa que não tinha um caixa muito grande, a gente, vamos se estruturar e vamos ficar financeiramente seguros para os próximos projetos. Então, eu comecei com projetos em parceria, em Estrela, tive essa oportunidade de 5 anos em São Paulo, com gerenciamento de projetos de obra de alto padrão, e nesse meio tempo eu fiz um MBA na USP em análise de investimento imobiliário. Um MBA de 2 anos, assim, bem completo, e fez eu conseguir ter além de uma análise, ter material para sustentar o que eu vinha, né, analisando de empreendimento e de negócio. Então, no final de 2024, eu decidi que com os projetos que eu tinha em Estrela já sendo licenciados e ficando prontos, que eu deveria investir todo o meu tempo em incorporação imobiliária. E no final do ano eu trouxe tanto a Caloi Múcio, que é uma empresa que eu trabalhava, quanto a Tecnova, para sentar, analisar 2 empreendimentos e trazer para eles a oportunidade de a gente investir no mercado de imobiliário muito voltado para a urbanização, né? Então, foi assim que se criou. O Grupo Trilho, na verdade, é composto de 3 empresas com know-how diferentes, né? A H&W, minha empresa, tem um know-how em negócios imobiliários, análise de viabilidade, investimentos e loteamentos. A Caloi Múcio é uma empresa de 30 anos com conhecimento muito técnico, traz aquele conhecimento de gestão de obras que é muito importante para a gente poder entregar o que a gente cria, né? E a Tecnova é uma empresa muito robusta hoje, com know-how em infraestrutura de energia, que trouxe também, além de um parceiro investidor grande, trouxe uma questão de governança muito importante para nós, né? Uma empresa que tem muitos processos, tem a questões de qualidade, questões ligadas ao financeiro. Então, a gente acreditou que com essas 3 empresas, 3 know-hows, a gente ia ter o que a gente precisa para a gente entrar no mercado imobiliário, que não é para brincadeira, é um mercado complicado, com vários riscos e, enfim, várias questões que têm que ser analisadas para a gente poder iniciar os nossos empreendimentos com um propósito simples, né, de fazer negócio, mas que a gente acredita muito, que é transformar a vida das pessoas através dos nossos empreendimentos. Né? A gente acredita que uma coisa que eu penso sempre quando eu estou olhando um empreendimento é, além da viabilidade que é feita, padrão, viabilidade financeira, econômica, viabilidade ambiental, legal e urbanística, tem 4 perguntas que tem que responder o empreendimento. Que é, o empreendimento faz sentido para quem compra, faz sentido para quem está desenvolvendo, faz sentido para quem está investindo, que muitas vezes tem só investidores que não fazem parte do grupo, e se faz sentido para o local que ele está inserido. Se essas 4 perguntas estão, né, respondendo com argumentos persuasivos, assim, fortes, a gente entende que a gente está no caminho aí para a gente ter um empreendimento de sucesso
e com a ajuda do Wagner, principalmente, né, que a gente consiga, e tua também, né, Matheus, que é a nossa primeira parceria que a gente está fazendo, ter um sucesso aí no lançamento, que concordo contigo, é o coração do negócio. A gente vendendo... Bom, Wagner, se responder as 4 perguntas, consequentemente fará sentido para quem está vendendo, né? Exatamente. Se fizer sentido para esses 4 aí, para quem está vendendo, com certeza vai fazer sentido. Eu queria fazer aqui, Matheus e Wagner, um parêntese e chamar a atenção, e acho que, claro que o fato da gente ser parceiro de negócios deixa as portas aqui do Sucesso de Vendas ainda mais abertas para vocês, né? Mas, pessoal, o que efetivamente me motivou a trazer a Trilho Empreendimentos aqui para que vocês conheçam e tal, é o nível de profissionalização do negócio. Tu que é incorporador, ou tu que é dono de imobiliária e conversa com muitos incorporadores no dia a dia, se as incorporadoras não se profissionalizarem em tecnologia, seja de informação, seja de obra, em processos de gestão, na parte de governança, na parte financeira, e essas empresas vão ficar pelo caminho. O processo de mudança é muito rápido. Quem está chegando muito estruturado. Então, olha o nível de qualificação do Matheus como sócio-diretor da empresa. O cara com mestrado fora do país, com MBA na USP. Hoje, dentro do teu negócio aí, dentro do negócio dos teus parceiros, dono de imobiliária, dentro do negócio dos teus parceiros, quem são as pessoas que estão tocando esse negócio? O cara tem a tradição de 30, de 20, de 40 anos. Ótimo. Isso é muito bom. Nada ensina mais do que o tempo. Mas se a gente não fizer um processo de evolução e de qualificação rápido e urgente, vai ficar pelo caminho. Vai ter problema. Não vai dar certo no médio e no longo prazo. Então, eu acho que a Trilho, e eu tenho outras empresas que eu acompanho, que eu trabalho junto, que são meus sócios em alguns projetos, e eu tenho feito muito esse movimento que tu fez, Matheus, de unir essas expertises. Ninguém sabe fazer tudo direito. Ninguém faz tudo bem feito. Não é possível. Então, assim, mas eu não quero... Eu sou incorporador, eu não quero botar sócio aqui para dentro, tá bem? Então, contrata uma consultoria de governança, contrata uma consultoria de gestão da tua obra, para a gestão evoluir, são tantos itens, né, no entorno de um empreendimento imobiliário, de uma incorporação, né, seja ela vertical ou horizontal, que, as empresas precisam evoluir. Hoje não é mais uma escolha. Eu sempre falo, na nossa área comercial, Wagner, eu já dei muita palestra, né? Acho que eu já fiz essa pergunta para com certeza já fiz essa pergunta para mais de 10 mil, 15 mil pessoas. Que é, cara, o que funciona do mesmo jeito no mundo há mais de 50 anos? Ou mais de 60, 70, já nem sei mais. O que funciona do mesmo jeito? Aí o cara fala, a maneira como se... A BIC. Me fala, já gritaram lá do meio do público, a BIC. Eu falei, não, cara, a BIC hoje, antes fabricava aqui no Brasil e tal, hoje ela é fabricada na China, a escala aumentou muito, né? O custo unitário desceu lá pro chão e a rentabilidade aumentou. Cara, o negócio mudou completamente, a logística, tudo, né? Que mais? Cara, e aí vão indo alguns... futebol, como que o futebol não mudou? O futebol é uma empresa, né? Então, eu já ouvi de várias tentativas e ninguém conseguiu me responder. Agora, a maneira como se vende no mercado imobiliário não mudou. Todo mundo já tentou fazer alguma coisa diferente e a maneira como se vende no mercado imobiliário é a mesma. Tem um vendedor, um intermediador e um comprador. E tu não consegue subverter isso. Então, o que a gente precisa através de conteúdo, conhecimento, tecnologia, seja o que for, a gente precisa melhorar isso. Não vamos reinventar a roda, não. Tá longe de ser o meu objetivo aqui, querer mudar isso. Né? Até porque eu sempre falo que com quem eu mais aprendi na vida até hoje é com o corretor e com o dono da imobiliária. Esses caras te dão aula todo dia. Né? Por quê? Porque eles estão ali no dia a dia vivendo o negócio. Então, a chegada de empresas como a de vocês, com esse nível de profissionalização, elas vêm para levantar a régua do mercado e a gente precisa fazer isso. Eu sempre digo que eu nunca quis ter um podcast e eu fiz o podcast e várias outras coisas que a gente está desenvolvendo para o mercado numa plataforma de conteúdo, de educação, networking e negócios, exatamente para dar a minha contribuição do meu lado aqui, no que eu puder para elevar a régua do mercado. Mas, feito esse parênteses meio longo aí, Wagner, nos conta aí da visão comercial, como é que está sendo colocar isso em prática e esse primeiro grande sucesso de vendas que vocês já fizeram aí na estreia da Trilho,
Conta para nós aí como é que tá esse trabalho, essa estruturação e um pouco da história aí desse primeiro lançamento que já foi feito e depois vamos entrar no segundo lançamento. Perfeito, cara. Legal tu trazer esse ponto, porque é o ponto que tu trouxeste da modernização, né? Que eu que venho de uma cidade menor, que é Lajeado, a gente lá no nosso mercado, como que funcionava para entrar na linha do que tu me pediu? Nós tínhamos uma construtora, que é da cidade, que faz anos, constrói igual, anos e anos. Entra uma nova construtora. Uma nova construtora vai lá, começa a mudar o mercado. O que se fala em cidade pequena? Vai quebrar. Ele tá fazendo diferente. Esse cara tá fazendo de uma forma que não pode. Os outros nunca fizeram, eles estão fazendo assim. E aí eu conheci o Matheus, cara. Tive o privilégio de conhecer o Matheus da HIW. Nós começamos a história na HIW, com o projeto lá em Estrela. E aí eu comecei a ver como que o Matheus se direcionava para os negócios, como que ele enxergava os negócios. E, consequentemente, dentro da trilha, porque agora tem os demais sócios. E eu comecei a ver, cara, como é diferente. Tanto que hoje, quando eu tenho alguma situação de negócio, eu trago para o Matheus. O Matheus analisa para mim. Um negócio que para mim, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, eu diria, cara, excelente negócio, bora, fecha os olhos e vai. Eu trago para ele, ele me traz uma outra visão. Uma visão que está dentro de um processo, ele me demonstra por que aquele negócio é bom, não é bom. E aí vem Estrela. A Estrela foi o quê? O Matheus tinha as áreas, era simplesmente só fazer os empreendimentos lá. Só que daí a trilha entrou com um projeto que, vamos fazer um loteamento lá. E o que nós vamos fazer? Nós vamos dar condição para as pessoas. Então, nós vamos fazer um loteamento numa área que nunca vai pegar água, não tem risco nenhum de enchente. Nunca é aquela coisa, mas está a 80 metros acima da cota, né? Então, um lugar totalmente seguro e nós vamos dar condição para essas pessoas. Um projeto que, além de ser um loteamento, nós ainda vamos fazer uma quadra. E para mim, como então corretor também, né, e estar dentro do mercado, poxa, os caras já estão fazendo algo diferente. Não, vamos revitalizar o lago. E tudo assim, Matheus, com uma visão de... Tá, mas né, o incorporador normal ia dizer, poxa, mas vai bater no custo, no lucro, né? Pô, e eles... A visão do incorporador normal que tu tá falando é o seguinte, né? É o espaço privativo de venda ser o maior possível. Isso. Quanto mais lote eu conseguir colocar, mais eu vou ganhar. O mercado... Essa conta não é assim, né? O mercado vem de uma cultura de tu levar uma área para um topógrafo e dizer, vê o máximo de lote. E a Trilho, ela vê... Peraí, onde é que nós estamos inseridos? O que as pessoas estão precisando? Sabe? O que a gente vai fazer aqui? E para mim isso cara, é magnífico. E daí tu sai, tu quebra aquele mindset de, não, produto, venda, valor, lucro, né? Então, e o que a gente fez então lá? Eles começaram com uma ideia e criaram todo esse projeto. 21 dias vendeu todo o empreendimento. Simples. E corretor pedindo, se eu tivesse mais 1.000 lotes, ia vender mais 1.000 lotes. Tem a necessidade da enchente, tudo, sim, mas não é isso. É o produto, é a necessidade, é a questão da segurança, mas principalmente o comprometimento com as pessoas. Passa um pouquinho daí, como é que é o nome do empreendimento, ficha técnica, tamanho de lote, como é que foi o processo de comercialização, de marketing, vendas, comercialização? Sim, conta pra turma. O nome do empreendimento é o Jardim Santa Rita. Por que isso? Porque a localização lá do empreendimento é no Santa Rita. A gente queria manter o nome, tanto que um outro empreendimento também segue mantendo o nome do lugar. Eram 64 lotes, foram comercializados lá no projeto. São lotes residenciais, alguns com potencial para ser comerciais, que são de frente para uma avenida principal. Só que era um lugar, Matheus, importante dizer, que há 3 anos atrás, tu olhava, ele era um lugar mais afastado da cidade. O vizinho da nossa área ainda tem criação de gado, sabe? Então, ele era um pouco... Claro, afastado, estou falando 3 minutos, né? Para a realidade de Porto Alegre, né? Então, mas era afastado do centro. E mudou tudo. Hoje, aquela região lá, e tem mais projetos que vão ser feitos lá, aquela região, ela mudou. Se tu chegar lá hoje e falar para qualquer morador por que mudou, é por causa da trilha. Por conta do projeto, dessa visão do que foi feito. Agora tem obra, o pessoal vai lá. Hoje de manhã mesmo, um corretor me pedindo, Tia, mas não tem outro produto como esse, então deu muito certo. Mas não é só por condição, entende? É muito claro deixar isso. É pela visão que a trilha teve. Ela deu condição. Quando tu fala em condição, é o quê? Parcelamento longo? Parcelamento direto com a incorporadora. Isso lá já existia, só que não dessa forma. Porque existia uma preocupação de colocar as pessoas lá para morar.
Então, o que que acontece muito? E falo por ser da região. O incorporador vem primeiro, vamos vender para investidores só, e depois a gente vê algum parcelamento curto. Não, nós fizemos um parcelamento bom, que deu resultado, e para pessoas que vão morar. Então, o legal vai ser a sensação de quando entregar, tu passar um ano depois, tu vê o loteamento cheio de luz lá. Ocupação, né? Cheio de casa, né? Acho que, fazendo uma análise rápida aí para quem tá nos ouvindo, nos assistindo, vocês fizeram, nesse projeto foi feito a fórmula, uma parte clara da fórmula do sucesso, que é o seguinte, né? Tu gerar muito valor pro produto, e gerar valor não pode ser não é um discurso vazio, porque as pessoas hoje em dia se dão conta. Gerar valor é realmente tu fazer um produto diferente. É realmente tu abrir mão de alguns lotes, de alguma área, algum espaço, ou tu te propor a entrar no embate com a municipalidade e dizer, cara, vamos revitalizar essa área de preservação aqui, deixa eu fazer, ou essa área institucional que eu tenho que doar, deixa eu fazer alguma coisa dentro da área institucional, né, para entregar algo melhor, produto que gera mais custo, mas gera mais valor, né? Então essa visão parece óbvio, né? Parece uma bobagem falando aqui, mas perto dos conceitos básicos que a gente infelizmente tem no urbanismo, isso é uma modernização. Isso é uma evolução. O cara às vezes quer ver a maior margem de lucro, o menor custo possível, e achando que isso vai dar mais dinheiro para ele. Mas não, isso vai fazer ele vender menos, ou por um preço menor. E se tu me permite, Né? Claro. Matheus, só bem esse ponto, lançou outro produto lá na cidade agora, não na nossa região lá, mas lançou outro produto, e aí eu vi que os corretores, nossos parceiros, fazendo vídeo, tem que ir lá conversar com a turma, né? E aí, pessoal, como é que estão as vendas? Tá indo? Daí o corretor falou assim, não é vocês, Wagner. Ele está como assim? Cara, não tem muito, é um loteamento, mas eu não tenho muito, eu não tenho infraestrutura. Tá, mas tem parcelamentos também. Mas não é isso, sabe? Não o corretor falando. Não é só isso, né? E aí, trazer isso, então, precisa. Tu sabe que um dos métodos que eu tenho dentro do método de sucesso de vendas é o método de estruturação de oferta. E a estruturação de oferta, ela tem 5 pilares. O primeiro é quanto vale, é quanto que a percepção de valor que o corretor tem e depois o cliente vai ter através do corretor. Pô, isso aqui vale muito, né? Porque é um projeto diferente, é uma localização especial, né? E por aí vai. Quanto custa? Então a diferença é, eu percebo de valor que vale 200 mil. Mas se custar 170, pô, nós estamos falando de 15% abaixo, né? Só que o quanto custa não é só... Porque o cara não vai pagar aquele 170 à vista, né? Ele tem a condição de pagamento. Porque pode custar 170. Se for à vista, não vai vender. Agora, se for com 10% de entrada, 15% de entrada, parcelamento 120 vezes e tal, pô, já mudou. O cliente já olha menos o preço e olha mais a parcela, né? Depois qual é a condição de venda. Porque tem que dar condição para o corretor trabalhar. Não adianta tu ter um produto ótimo, com um preço bom, uma condição espetacular, e o corretor ter um material ruim que não apresenta todo aquele diferencial do produto, ter uma tabela, ou ter um atendimento comercial ruim. Então a condição de venda, eu tenho que pagar uma comissão abaixo do mercado. A gente sabe que, cara, tem a regra do mercado. Não fazer uma premiação, eu sei que teve... Quem entrar lá no @Trilha Empreendimentos vai ver, teve vídeo lá do evento de premiação dos corretores, né? Não reconhecer quem está ali contigo no teu lado, fazendo o resultado acontecer. E por final, o quinto pilar é qual é o prazo. Cara, tem que ter dia e hora para acabar, né? Para gerar a sensação de escassez e o cliente saber também que ele não vai comprar naquela condição, naquele preço, né? Ou o corretor não achar que vou estar sempre aqui para vender. Cara, eu estou construindo essa oferta para vender. Eu sempre brinco, né? Não é à toa que a Casas Bahia é só até amanhã. Não é? Os caras não gastam milhões e milhões em propaganda dizendo que é só até amanhã, porque o prazo a oferta tem prazo de validade, né? Então, cara, vocês acertaram em cheio aí nesse projeto. Eu tenho mais 2 adendos para fazer desse projeto que eu acho importante falar, Matheus, que são o seguinte: a questão do Wagner na frente do projeto, e eu, como incorporador novo, eu tenho a clara noção de que eu vendo, a gente lida com a corretora e a corretora lida com o cliente. Né? O incorporador ele tem que trabalhar o produto, as análises do projeto, licenciamento e obra, e vender para quem vai vender. Né? E muitas vezes tem essa linha direta que alguns incorporadores pegam, ou até mesmo não valorizam tanto essa ligação com os corretores.
A gente entende que é importante e viu que é muito importante por meio do Wagner, né? Que ia diariamente com eles. A gente assou um porco para eles no lançamento, que nós mesmos assamos. O corretor gosta, né? Nós escaneamos ele. Tiramos fotos dele desde o Não, início lá o pra... corretor gosta, cara, vai longe. A Next Group aqui, quando a gente transformou a Next Group num sucesso de vendas em Porto Alegre, concorrendo com Melnick, com Cirela, com Rossi, que era o único incorporador local, concorrendo com big players nacionais. Cara, todo sábado, cara, nós assamos um porco no rolete na frente de um plantão de vendas em Canoas. E o cara assim, mas o cliente não quer, mas não é para os clientes, cara. É pro corretor. Se o plantão tiver cheio de corretor, vai ter cliente, meu amigo. Não tem outro caminho, entendeu? Exatamente. E também da questão de agregar valor, Matheus, que comentou que muitas vezes parece óbvio, mas para quem está do outro lado não é tão óbvio assim, sabe? Porque eu lembro bem desse empreendimento, porque em Estrela, todos os empreendimentos de loteamento até então que eu conhecia, a área institucional do empreendimento, ela é um loteamento quadriculado que a área institucional fica num canto que ele tem menos impacto possível na área útil de vendas. E eu não entendia muito bem isso, e a gente buscou trazer essa área institucional com valor, só que dentro do mercado que isso nunca foi feito, não funcionava, era um risco grande, né? Então a gente faz uma viabilidade de um empreendimento, calcula aí X mil a mais de custo de obra, sem saber se isso vai reverter de fato na ponta, né? Então, até se validar essa tese nossa em Estrela, foi algo que nos tomou... Os próprios sócios, né? Para os próprios sócios. Entenderem. Eu acredito, o mercado de urbanização, ele é um mercado que não tem financiamento de obra. Então, ou as empresas fazem as obras, a exposição de caixa com caixa próprio, ou trazem investidores. Essa profissionalização para trazer investidores, eu falo, vocês estão aqui hoje porque eu tenho poucas empresas têm esse nível de profissionalização. Por quê? Porque o investidor te exige uma série de análises, te exige uma série de relatórios, de acompanhamentos, que não é um relatório de venda, né? É uma série de curva de venda, risco de obra, quando que eu vou ter que aportar, quando que eu não vou ter. E isso tem não é só para o lançamento, não é só no pré-operacional, né? Cara, é o processo inteiro do empreendimento até o pós-venda. Então, pouca gente hoje tá estruturado e qualificado para fazer isso. E não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E eu vejo isso como muito positivo. Os urbanizadores se estruturarem para terem investidores nos seus negócios e tem muito dinheiro no mercado querendo investimento a longo prazo. Cara, eu vou dizer para vocês, tá? Nós estamos falando aí do investidor fazer 2,5 vezes, 3 vezes o dinheiro que ele está aportando. É disso que a gente está falando. Quando tu bota isso em percentual, em 3, em 5 anos, dependendo no pré-operacional, mais lançamento e entrega, não tem, isso vai dar 3% ao mês, vai dar 2,5% ao mês. Então, não tem nada que... Não me diz, mas agora que a Selic está 15%, não faz sentido. Faz muito sentido. Não digo que o investidor vai aportar, vai colocar todos os ovinhos dele nessa cesta aí. Mas se for apresentado de forma profissional e o investidor entender que tem governança por trás, cara, tem muito dinheiro no mercado para vir para isso. Outro comentário que eu queria fazer, Matheus, sobre o que tu falou, é essa cultura de negócio. Que a gente fala, às vezes, em modernização e tal, a gente só pensa em sistema, em processo e tal. Mas, cara, agora de manhã eu estava tomando um café com uma parceira de negócio de São Paulo, que já esteve aqui no podcast também, a Giovana Ulian, da Biosplena, e a gente estava conversando sobre alguns negócios que a gente tem em parceria e casualmente entramos num negócio que não evoluiu. Mas, cara, a matemática do negócio estava perfeita, os players eram perfeitos e tal. Só que tinha um cara no negócio que não tinha cultura pro negócio. E eu falei, Giovana, a gente não pode perder tempo com quem não tem cultura pro negócio. Porque o mundo mudou, as coisas lá fora mudaram, quem não tem cultura pode ter tudo, pode ter até a grana, mas não vai perdurar no mercado, né? E essa cultura de entender que o corretor é importante, principalmente que a imobiliária é importante. Porque, cara, eu valorizo muito o corretor, mas eu valorizo ainda mais a imobiliária. Senão, né, nosso dia a dia, imagina se todo corretor virasse um dono de imobiliária. A gente não ia conseguir gerir o tanto de imobiliária que tem. O corretor tem que entender o valor da imobiliária e o dono da imobiliária tem que começar a entregar cada vez mais ferramenta, cada vez mais conteúdo, cada vez mais conhecimento para o seu time,
para poder fidelizar esse cara. Tu falou sobre o turnover, né? Uhum. Que tu passou como dono de imobiliária. Cara, tem um desafio grande aí dessa fidelização do corretor, que não pode ser só pelo negócio. Tem que ter uma relação, né? Uma gestão que vá além dos negócios, dos leads, né? Corretor que é lead, que é lead, que é lead. Uhum. Mas, né? Então tem um desafio e o incorporador valorizar isso ajuda muito o dono da imobiliária e, por fim, termina ajudando muito o corretor. Pode saber aí, tu que tá assistindo vai dar corte dessa fala do Matheus aí, porque realmente é algo que eu considero talvez a mudança de cultura mais difícil de se fazer, né? Cara, 90% dos incorporadores que eu conheço não gostam dos corretores. Essa é a verdade, infelizmente. É ruim dizer isso, é duro, mas no fundo, se ele pudesse não tratar com o corretor, ele não tratava, né? Ou botava lá um Wagner de escudo, e não aquilo ali como o catalisador do negócio dele, como a fonte do negócio dele, cara. E é o único ponto de entrada de dinheiro no teu negócio. Não tem outro. Ah, mas o investidor ele só entra para te tomar. Quanto mais ele entrar, mais ele vai te tomar. E tá certo, porque não tem nada mais caro que o capital. O capital é o item mais caro de qualquer empreendimento, né? Então, acho que essa mudança de cultura aí, vir sangue novo pro mercado, que nem o da Trilho, faz muito bem. Bom, dando sequência aqui na minha pauta, aqui nas minhas perguntas, né? E acho que as pessoas devem estar interessadas. Eu queria fazer um comentário antes de dar sequência, que é o seguinte, ó. Tu que tá nos ouvindo aí, tá nos escutando. Mas estrela e tal. Né? Por que estamos batendo tanto em estrela? Existe um processo, e a gente vai falar agora desse processo, já vou dar o link pro próximo tema que eu quero falar com vocês, que é o seguinte, existe um processo e por óbvio, né, de interiorização do urbanismo, ou seja, de cada vez tu fazer mais empreendimentos no interior. Eu conheço muita gente que foi para o interior e deu com a cara na parede, por não entender essas peculiaridades, todas que vocês entenderam, talvez o Wagner já é da região, tu morando em Porto Alegre, tendo essa cultura internacional aí de experiência, mas que souberam voltar lá para a raiz da tua família, no caso, né? O Wagner sair de Lajeado e voltar para Estrela, uma cidade bem menor que Lajeado, e entender, opa, nós precisamos fazer alguma coisa diferente. Né? Não dá para vir aqui fazer mais do mesmo, porque senão ia acontecer que nem o loteamento que está lançando hoje não ia ter o sucesso de vendas que teve. Né? Então, tu que está nos ouvindo aí, é urbanizador, tem muita oportunidade nos interiores, no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina, no interior do Paraná. Tem muito mais oportunidade do que nas capitais e nas regiões metropolitanas ou nos grandes centros imobiliários, como Serra, Gramado, por exemplo, Caxias. Né? Se tu for para Santa Catarina, por exemplo, Chapecó, que é um polo, tem bastante espaço lá, mas tem muito menos oportunidades que outras cidades do interior de Santa Catarina. Por exemplo, tu vai para o interior do Paraná, Cascavel, né? Tem bastante oportunidade? Tem, mas tem algumas outras cidades do interior que também talvez sejam mercados mais prósperos por terem sido menos explorados, mas tem que saber trabalhar, tem que entrar com uma cultura nova. E dentro dessa ideia aí, bom, quais são os próximos passos da Trilho? Né? Para onde está apontada a alça de mira? Qual é o próximo empreendimento? A gente não pode contar ainda, né? Eu sou um dos que digo, não pode falar ainda, porque a gente está na fase final de licenciamento desse projeto. Mas fala aí, Matheus, qual é o caminho que está traçado aí, certo, daqui para frente? Bom, a Trilho, ela acredita muito no potencial de lugares que entregam mais qualidade de vida para as pessoas, né? E muito do propósito que a gente trabalha. Então, a parte de interior, como você falou também, faz totalmente sentido. A gente iniciou a Estrela muito pela oportunidade do negócio já, e olha para o Vale do Taquari com bons olhos. Mas o litoral do Rio Grande do Sul, o litoral norte do Rio Grande do Sul, é um dos focos maiores da empresa hoje. Inclusive, nós estamos com um empreendimento, com condomínio de lotes em fase final de licenciamento na região, para lançar até novembro, dezembro. A cidade tu pode falar, tá tranquilo. Na cidade de Terra de Areia, uma cidade linda, cercada de lagoas, com a serra muito próxima a ela, e é bem onde desemboca também a Rota do Sol, né, da serra. Então, a gente está muito feliz aí de estar podendo começar um projeto por lá e está muito animado com o que vem pela frente aí.
Cara, me fala um pouco, vamos deixar o Wagner falar um pouco mais sobre a localização lá e tal, que o homem saiu mudou a vida dele por conta desse empreendimento, né? Ele vai nos contar um pouquinho depois. Perfeito. Mas, cara, fala um pouco para quem está nos assistindo e tal, né? Vocês mudaram um pouco o eixo, né? Não que não vão olhar para outros negócios no interior do estado, né? A gente já esteve olhando junto alguns negócios em Pelotas, em algumas outras regiões, mas nessa mudança de eixo, seja para o litoral ou para outras cidades, como que tu vê, Matheus, tu que está mais à frente disso, esses desafios de licenciamento das áreas, relacionamento com as municipalidades, com os órgãos ambientais, né? Talvez quem tá aqui nos acompanhando no podcast tenha um pouco dessa curiosidade. O corretor tem pouco conhecimento sobre isso, né? Às vezes acha que a vida do incorporador é fácil, ele vai lá, desenvolve um empreendimento, aprova, vende e ganha muito dinheiro. E acho que não é bem assim, né, Matheus? Sim. Fala um pouco qual é a tua visão sobre isso. Então, Matheus, tu bateu, acho, no ponto mais crítico de urbanização para o empreendedor, tá? Eu entendo que a questão do funding que tu comentou, ela é um ponto um desafio, mas que já vem sendo trabalhado para o mercado financeiro já, e entendo que com bons olhos nos próximos anos vai melhorar muito, mas o licenciamento ainda é um calcanhar de Aquiles do negócio. Existe muita insegurança jurídica dentro do processo de licenciamento. E assim, é um ponto que a empresa deve investir muito. E qual a nossa estratégia de condução, né? A primeira é contratar bons profissionais, que eu acho que desde o licenciamento até na obra, se você errar em algum momento, vai ser na contratação do empreiteiro, enfim, da empresa. Se errar na contratação, tende a dar problema. Então, contratar um bom profissional e também acompanhar de perto, né? São coisas que tem que estar semanalmente na prefeitura, acompanhando, vendo por que parou, como a gente pode agilizar o processo. E então, assim, é um desafio grande, mas inclusive eu postei essa semana no perfil da HW, a empresa, uma notícia que está sendo votada na Câmara essa semana, uma lei de licenciamento ambiental. Foi criada em 2021, que tende a facilitar esse processo, né? Tende a trazer mais segurança, mais clareza, né? Não onerar tanto o empreendedor. Então, mais uma vez, estamos entrando no mercado, é um ponto de desafio, mas a gente vê como que o Brasil tende a melhorar e deixar, né, um ambiente mais amigável para o empreendedor, que quer, muitas vezes, sim, fazer lucro, mas trazer qualidade de vida, né, transformar, girar o mercado. Então, a gente enxerga que não tem por que as coisas não começarem a ir para um caminho mais fácil de licenciamento, assim. Perfeito, cara. Eu acho que eu fiz a pergunta também, fiz a provocação, porque eu acompanho o trabalho de vocês e eu vejo que tem uma cultura nova também em relação a isso, que quem está conseguindo licenciar melhor ou está conseguindo ter mais resultado, né, tem tido o entendimento e a visão de que nós precisamos ajudar o poder público. Não adianta a gente brigar com ele. Não adianta a gente bater de frente. Às vezes, eles mesmos não estão enxergando todo esse potencial que se quer trazer para a cidade, todo esse crescimento qualificado que quer se trazer, né? Existem os entraves legislativos, é lei, aqui não pode e tal. E eu estou muito tempo acompanhando esse tipo de questão. E o que eu mais vi nessa trajetória foi esses grandes incorporadores, que nem eu brinco, né? Querer colocar o Rio Grande do Sul dentro do Uruguai. Não cabe, cara. Não cabe. Mas é melhor. É melhor para quem? É melhor aqui eu fazer... Aqui só tá aprovado lote a partir de 500 metros. É muito melhor fazer 240. Melhor para quem? Em primeiro lugar, né? E aí tem um parceiro de negócio que ele fala, né? Ou tu é feliz ou tu tem razão. Às vezes Aí tem bons urbanizadores que realmente, cara, é melhor 240. E tem gente que está fazendo olhando só para o seu bolso. Não é o melhor produto para a cidade, não é. Talvez o 500 também não seja, né? Mas como que eu vou construir aquilo que é melhor? Cara, ninguém constrói dando porrada. Ninguém constrói batendo de frente. A gente constrói efetivamente indo lá, explicando. Mas o meu técnico aqui, ou eu sei mais do que o técnico da prefeitura. Óbvio.
Tu estudou na Europa. Teu técnico aqui é especializado, só faz isso. O cara da prefeitura lá tá vendo 1 milhão de projetos pela frente. Existe o risco desse cara que tá lá concursado, ele ter o anterior dele exonerado porque alguém fez alguma coisa errada. Muitos... Pô, não precisa, ninguém fala abertamente no mercado, né? Mas a gente sabe. Pagamento por fora, uma série de coisas. Que empresas como a de vocês e vários outros que eu conheço hoje, né? Isso eu estou dizendo uma prática de décadas atrás, né? Hoje em dia, não. Já não se submetem mais a se expor ao risco, né? Hoje também... Ninguém quer parecer sua carinha no Fantástico lá daquela escondida, né? Uhum. Hoje tá muito mais arriscado fazer isso, antigamente se fazia. E aí, cara, aquele profissional que tá ali no poder público, ele não vai tomar o risco de fazer uma coisa que não tá na legislação. Então, cara, quer alterar a cidade, tem certeza que isso vale a pena, que vai ser bom? Vai junto à Câmara de Vereadores, altera a legislação. Mas vai demorar 5 anos. Cara, eu tenho um projeto que a gente está desenvolvendo na cidade de Torres, que está há mais de 8 anos sendo trabalhado pelo urbanizador junto à municipalidade para realmente deixar aquela área num formato de expansão urbana, né, com um plano diretor que realmente seja que atenda a vocação da área e o perfil daquilo que tem para ser desenvolvido, né? Então, eu vejo que esse trabalho que vocês fazem aí traz também um pouco do perfil da empresa e do que o mercado precisa. Wagner, sobre Terra de Areia, eu sei que tu mudou a tua vida para esse empreendimento aí, conta um pouco mais de detalhes. Vamos falar o seguinte, o que a gente não pode falar? Vamos falar o nome. Condições, nada, lançamento. A gente não tem ainda, não tem tabela ainda, tem uma ideia só. Né? A gente só tem a da viabilidade, né, Matheus? Exato. Mas, cara, dá pra falar o tipo de produto, tipologia de lotes, o que a gente tá prevendo pro lançamento aí? Eu acho que eu acho que também, e mais importante, a gente falar um pouquinho sobre Terra de Areia, que eu acho que o Terra de Areia vai muito de encontro com tudo que a gente falou nesse episódio do teu podcast, que é a visão da trilho, né? Porque Terra de Areia é uma cidade que todos conhecem como a terra do abacaxi, né? A gente passa a terra do abacaxi, do menor abacaxi do Brasil. Só que Terra de Areia em si é uma cidade muito bonita. Como o Matheus disse, é uma cidade que tem lagoa, uma cidade que tem cachoeira, uma cidade que tem tradicionalismo, tem o CTG muito forte, o pessoal do ciclismo lá é muito forte. E aí quando tu acaba só passando por Terra de Areia, tu não tem noção. Mas Terra de Areia é uma cidade que tem todas as redes de lojas grandes. Então, tudo aquilo tem bons mercados, sabe? É uma cidade pequena, mas que está no litoral norte, próximo de todas as praias. Então, a Trilho seguiu o que foi feito em Estrela. Ela está pegando um projeto lá, está criando um projeto lá, estruturando um projeto que vai ser diferente. Ele vai ser diferente. E, principalmente, ele vai ser um projeto que vai ser acessível para as pessoas. Porque depois de pandemia, depois de enchentes, teve muito esse pessoal que foi, né? Saiu da Grande Porto Alegre, saiu do interior e foi para o litoral. Muitos buscaram oportunidades e sabe os valores, né? Nós que atuamos lá. Um condomínio fechado hoje, não estamos falando de terreno abaixo de 400, 500 mil, né? Exatamente. Então, nós vamos ter um produto, e aguarde, nós vamos ter um produto para todo mundo. Então, é para essa turma, pensando nessa ideia, um produto bonito, um produto que vai valorizar a cidade. E, olha, digo mais, Matheus, ele vai ser o cartão postal da cidade. Porque ele vai ser, tu vai chegar na cidade, a primeira coisa que tu vai ver vai ser ele. Então, que legal. Cara, acho que vale falar da localização também, né? Acho que o empreendimento e o próprio município de Terra de Areia está num vetor importante do litoral hoje, agora com a questão do porto de Arroio do Sal, né? Então, o acesso ao porto vai ser todo a partir da rodovia 101 e ali entre Terra de Areia e Três Cachoeiras. Então, tem uma proximidade excepcional. Hoje não tem oferta. Vamos lá, vamos abrir aqui um pouquinho. Condomínio fechado de lotes, com infraestrutura de clube completo, certo? Esse é o empreendimento, né? Com terrenos a partir de 325 metros. Isso. É isso, né? Você viu? Eu fiz o tema de casa direito. Isso aí. 13 metros de frente, é uma questão importante. O terreno menor com 13 metros de frente. O Wagner já deu spoiler aí, que com um preço e uma condição que tu não acha em todo o litoral, né? Então, o empreendimento hoje com acesso muito facilitado pela Rota do Sol e pela 101,
Então ele está às margens da 101, né? Então eu não preciso ir para o interior e tal. E a gente já está desenvolvendo toda a parte de campanha e tal, então a gente pode contar também, né? Que é um produto que é para aquele cliente que quer estar entre a serra e o litoral, né? A serra, quando a gente fala ali, a Serra do Mar, as cachoeiras, o turismo ecológico, as trilhas e tal. E também a proximidade com as lagoas, também tá cada vez mais um ponto de turismo no litoral norte do Rio Grande do Sul, né? E aí ele poder escolher se ele vai passar o dia na beira da praia em Curumim, em Capão, em Arroio do Sal, né? Até em Torres, que está super próximo. Então, o perfil do cliente é esse, né? O cliente que não quer estar tanto na beira do mar, ele quer estar nesse ponto entre a serra e a beira-mar. É isso aí? Perfeito, é isso mesmo. Eu estudei, pessoal. Eu fiz o tema de casa direitinho. Não é vim despreparado aqui com os caras. Com esses dois craques fica mais fácil o meu trabalho, né? E é assim, né, Matheus? Uma coisa que tu colocou, acho que é importante a gente falar também da municipalidade, né? O pessoal de Terra de Areia é incrível, né? A prefeitura nos apoiando, nos ajudando. Então, tem que ser dito, né? Muitas vezes você vai para o município que o município esbarra ou, enfim, não tem aquela visão. E vindo desde o prefeito para os demais setores lá, né, Matheus, dando uma atenção especial para nós, para a gente conseguir lançar ainda esse ano. Tenho certeza que eles estão fazendo o máximo lá para nós poder trazer mais informações desse produto. E aí. Dos primeiros trabalhos aí, Wagner, que tu fizeste, tu te mudou para Capão, né? Sim. Então, o cara se mudou a vida dele, família, de cidade, por conta desse lançamento. E por conta do quanto a Trilho está apostando no litoral norte, né? Então, vocês vejam o nível de seriedade e comprometimento já começa por aí. Como é que foi essas primeiras conversas com o mercado lá, com as imobiliárias, com os corretores? Sei que tu já começou, né? Então, quem quiser saber um pouquinho mais do produto, chama o Wagner. Né? No início do episódio apareceu ali o @ dele. Dei o jeito de vocês aí, o @ da Trilho. Chama o Wagner, que ele já pode abrir alguns spoilers aí do produto. Mas como é que foi a receptividade das imobiliárias dos corretores? Muito boa, Matheus, muito boa. Cara, os caras são fera, né? Capão da Canoa, a região norte, ali, o litoral norte, tem muita imobiliária boa, muito corretor bom. Assim como todo o mercado tem, né, as suas variáveis, né? Mas tem muito corretor bom. O pessoal recebeu nós muito bem. Porque eles entendem, o corretor mesmo, o cara comprometido com o mercado, não apenas com o comissionamento, tu sabe que ele é um cara que ele presta atenção em quem é. Mas primeiro olhar, por que Terra de Areia? Não, porque a gente vai fazer isso aqui. Pô, cara, sabe que tem meu tio lá que já é um cliente para isso. É aquele cara com mente aberta, não é só... Porque, assim, é fácil, sabe, como colega corretor, a gente lançar algo beira-mar, 500 vezes para pagar, parcela de R$500, a gente vende meia hora. Né? Esse cara, ele tá vendo que a gente vai lançar um produto diferente, tá nos recebendo super bem, tá aguardando o produto, tá aguardando a gente levar. Saber o preço, tabela, né? Exato, tá. Até porque ele diz, segundo eles, não vai ter tanto lançamento esse ano, esse verão. Então eles estão aguardando, a gente foi muito bem recebido e a turma é muito boa. E como tu disse, eu mudei para lá porque realmente não é só uma mudança de endereço, né? É por uma questão até emocional, porque a gente tem que estar vivendo aquilo ali. A Trilho não é de chegar, a Trilho não... ela faz projetos sólidos, ela não faz projetos, vamos ver, o mercado tá bom ali, tá dando dinheiro, vamos fazer, pegar uma mochila, vamos embora. Não quer fazer o negócio da vida, mas uma vida de negócios. Né? Isso mesmo. Exatamente. E aí eu tô lá, mudei tudo, a gente fala bastante, eu e o Matheus. Hoje não tem a estrutura que eu tinha lá, hoje não tenho, mas, cara, vale muito a pena. Quando tu acredita em algo, vale muito a pena. E como tu falou, meu @ tá aí, me chama, eu gosto de conversar de negócio, eu gosto de fazer parcerias. Eu acho que o nosso mercado é feito de gente e a Trilho que é caminhado lá de gente boa. Fantástico. Então também é corretor, é da região, tem área, manda pros caras aqui, tem uma empresa aqui moderna, inovadora, que está nascendo com muita vontade de crescer, de fazer coisas diferentes. Então, pode chamar qualquer um de nós, mas principalmente o Wagner e o Matheus aqui, eles estão à frente de uma empresa que quer se expandir no litoral norte, que está com um olhar muito voltado para as oportunidades de negócio, né? Porque tem esse lançamento aí, já estamos desenvolvendo mais coisas para poder estar sempre lançando, sempre levando o produto ao mercado e sempre trabalhando, né, com olhos a efetivamente ofertar o produto e vender, né? Fazer sucessos de vendas sólidos, com vendas qualificadas,
Vocês vão se surpreender com esse empreendimento em Terra de Areia. Eu já posso adiantar para todo mundo aqui. Vou dar o meu spoiler, né? Porque é um produto que vem com muito diferencial, algo que não tem naquela região. Vem com preço muito, muito atrativo. Também não tem preço em todo o litoral norte. Esse perfil de produto por esse preço não vai ter, e com uma condição de pagamento, então, que vai ser para converter negócio. Então, tu que é corretor aí, quer saber mais sobre empreendimento, quer sair na frente, chama a turma que a gente vai abrir as informações, e também para novas áreas e novos negócios. Certo? Perfeito. Bom, gente, a gente está chegando já nos minutos finais aí do podcast. Passou rápido, né? Passou. Eu lembro quando a gente fez a reunião, vamos gravar um podcast, uma hora. Será que a gente tem tanta coisa para falar? Né? Uma hora falta. Primeiro podcast nosso, né? Estão estreando aí? Estreando hoje. Isso aí. Daqui a pouco vocês já estão acostumados, já. Fica tranquilo. Comigo foi assim também. Então, quero abrir a palavra aqui para vocês, para que se despeçam aí da turma. E obrigado, desde já, por terem vindo, por terem disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui com a gente, apresentando um pouco mais da Trilha Empreendimentos e seus projetos. Obrigado, Matheus. Para nós é muito importante estar aqui com vocês, fazendo esse podcast. Eu acho que essa relação, como eu falei antes, imobiliária, incorporadora e imobiliária cliente final é muito importante. Isso traz um pouco da nossa cultura e da nossa intenção. E como eu falei, a Trilha é uma empresa nova, está com muita vontade de crescer, tem uma estrutura pelo grupo boa já, encorpada, digamos assim. E além das vendas, que é importantíssimo, como a gente é uma empresa nova, a gente se preocupa muito na entrega, né? A gente entende que tem um longo prazo aí dentro do mercado, então é essencial manter a régua alta, né, de entrega de produtos. E como a gente falou, estamos voltados para o mercado imobiliário do Litoral Norte. Se tiverem oportunidades, nós estamos analisando, fazer uma análise completa e procuramos parceiros para desenvolver isso. Bacana. Wagner? Matheus, obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Espero que tenha ocorrido tudo bem, né? Já que foi o nosso primeiro. E parabéns pela iniciativa. Eu acho que por mais podcasts assim, para a gente poder conversar, poder mostrar um pouco para as pessoas, porque vai muito além de negócio, né? Então, todo o teu envolvimento, todo o teu tempo dedicado a isso. Então, obrigado por nos convidar. E deixar, como o Matheus falou, os nossos canais abertos, né? O pessoal nos conhecer um pouco mais, porque às vezes o investidor, às vezes a pessoa acha, investidor, eles falam sobre investidor. Investidor não é aquele cara, não é só aquele cara milionário, bilionário. A gente trabalha com várias frentes de investimento. A gente desenvolve projetos de todos os tipos. Falávamos aqui hoje sobre saímos de Estrela e fomos à Terra de Areia. Então, se tiverem interessados, eu gostaria de saber sobre investimento, quer trocar um papo, bater um papo comigo, me chama para conhecer, porque às vezes a oportunidade da tua vida pode estar num negócio que tu deixa de chamar por achar que tu não faz parte ou não tem esse perfil. Então, mais uma vez, obrigado e estou à disposição para qualquer coisa. Que legal, eu que agradeço a presença de vocês, agradeço também quem está aí do outro lado da câmera, do outro lado do rádio do carro, enfim, né, nos escutando pelo Spotify. Sem dúvida, Wagner, eu peguei isso como uma das minhas missões e um dos meus propósitos no meu negócio. Quem não assistiu outros episódios e for assistir vai ver eu falando que, cara, eu não queria estar aqui na frente da câmera, eu não queria ter o meu podcast, eu não queria nada disso, eu sou um cara que sempre estive no bastidor do negócio, apesar de apresentar convenções de vendas e tal. Para mim é até mais fácil dar um treinamento para corretor, fazer uma palestra, mas do lado de cada câmera nunca foi uma ambição, nunca foi uma vontade, mas virou uma missão. Eu entendo que é uma das parcelas de contribuição que eu precisava fazer para ajudar o mercado a se desenvolver, para ajudar a dar vitrine e espaço para que vocês também possam aparecer mais, apresentar os negócios de vocês, as pessoas, né, que estão por trás, todo o empenho, todo o trabalho. O sucesso de vendas ele não é somente um podcast, ele está virando uma grande plataforma de conteúdo, de networking, de negócios. Vem aí o Sucesso de Vendas Business Summit, vai ser um evento que vai acontecer em Porto Alegre no dia 2 de setembro, no Hotel Hilton Moinhos, um evento onde a gente quer reunir aí 300 corretores de mais de 30 cidades da região sul do Brasil, com a participação de até 10 incorporadores, e aonde a gente vai dar acesso exclusivo a mais de R$1 bilhão em VGV
desses incorporadores em projetos ou que estão sendo estruturados para investimento na estruturação, projetos que estão em pré-venda ou projetos que têm estoque, né? Serão 5 palestras de nível nacional falando sobre investimento imobiliário. E se tu é corretor, dono de imobiliária, profissional do mercado imobiliário, quer estar no Sucesso de Vendas Business Summit, entre em contato comigo nos meus canais, a minha equipe vai te atender. Hoje a gente está gravando aqui no dia 15 de julho, tá certo? 15 de julho. A gente vai abrir esse evento para o mercado a partir do dia 18. Então esse podcast provavelmente já vai ter ido para o ar. Ele vai para o ar no dia 17. E no dia 20, que é domingo à noite, a gente vai abrir o link para começar a venda dos ingressos. Se tu quer saber mais sobre isso, tem um episódio secreto, que é o 17º, anterior a esse. Entre em contato comigo, a minha equipe te manda o link. Tem um podcast de 20 minutinhos ali que eu explico como que vai acontecer o Sucesso de Vendas Business Summit, onde tenho certeza que a Trilho vai estar lá junto conosco, porque a gente vai fazer um evento, muito mais do que um evento de vendas. Acho que o acesso a esse 1 bilhão de VGV, ele é um plus, porque eu nem vou falar de produto nesse evento. A gente vai apresentar os empreendimentos, as oportunidades em 3 lives pós-evento, também exclusivas para quem for, né, no dia 2 de setembro, lá no Hilton Moinhos. Então, se quer participar, não fica de fora, vem com a gente, né, porque quem faz o mercado imobiliário não é só quem está aqui na frente do microfone, na frente da câmera. É tu aí que está do outro lado também, que pode contribuir, pode colaborar participando de um evento, às vezes nos mandando perguntas, nos mandando sugestões. Quer tratar aqui na frente dos microfones? Me chama. Vem aqui trazer o teu case, trazer a tua posição, a tua visão sobre o mercado. Porque é juntos que nós vamos fazer um mercado imobiliário cada vez maior e cada vez melhor. Meu nome é Matheus Lamper, foi um prazer estar aqui com vocês durante esse episódio. Fiquem conosco, nos segue aqui no YouTube, dá o joinha ali, ativa o sininho para saber sempre quando vai ter um podcast novo no ar. Obrigado e até a próxima.